Olá, estamos iniciando mais um BLcast, o podcast da ABL Winner, e hoje, como vocês podem observar, algo diferente está por aqui. Eu sou o Fernando Marchiotto, o pré-vendas da ABL Winner. Pode ser que nós já tenhamos nos conhecido, caso não, em algum lugar aqui nessa tela, está ali o link de um episódio riquíssimo sobre o pré-vendas e como atuamos por aqui, mas nós não estamos aqui para falar de pré-vendas hoje e sobre um assunto muito enriquecedor e, por isso, os papéis invertidos por aqui. Então, ninguém mais e ninguém menos do que Lucas Basques. Pô, você já arrebentou. Caramba, Fernandão. Prazer tê-lo aqui, hein? Que legal, cara. Tudo tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Que bom, parabéns mesmo, já arrebentou, hein? Bacana. Com certeza. Legal, Lucas, bacana. E o assunto de hoje, então, né, Lucas, a gente vai bater um papo aqui sobre auditorias, né, as famosas auditorias, né? Bom, e aproveitando aqui, Lucas, por favor, fique à vontade aqui para falar sobre o nosso patrocínio, a BL Store. Por favor, fique à vontade, Lucas. Verdade. Eu vou falar para essa câmera, tô acostumado a falar para outra, vou falar para essa aqui. Que antes da gente começar esse nosso tema principal que o Fernandão já vai apresentar, nós queremos aqui te convidar também para você acessar, não agora vendo esse episódio, daqui a pouquinho você vai lá, em algum lugar aqui vai aparecer o link para você acessar a BL Store. A BL Store que tem moletons como esse daqui, com alguma das nossas frases, além de moletons, também outros itens que traduzem. O grande objetivo da nossa loja é traduzir, colocar um pouco materializar um pouco da nossa cultura organizacional em forma desses itens aqui. A nossa loja tem uma parceria com a Reserva, então todos esses itens são qualidade reserva e eu te convido para, não agora, como eu falei, daqui a pouquinho lá, acessar e com certeza, como a gente faz, né, vai ter algum cupom de desconto aí, não vai? Certamente. Bom, legal. Então daqui a pouquinho a gente coloca aí algum cupom de desconto, até para você não ir lá agora e acessar daqui a pouquinho. É isso aí. Perfeito, Lucas. Obrigado por isso. Lucas, então hoje a ideia nossa aqui é ter esse bate-papo sobre um assunto que gera, né, um pouco de polêmica por existir algumas formas de ser abordado. Então, esse bate-papo é sobre auditorias, né? E eu gostaria de iniciar esse bate-papo com uma pergunta para você, né, que você pudesse trazer para a gente aqui o que é uma auditoria, né, e para que serve, por favor. Fernando, é isso aí, cara. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, concordo com você. Ele gera no mínimo nervosismo pelo menos, né? E muitas vezes polêmica também. E a gente espera, cara, nesse bate-papo, quem nos ouvir aqui, sair com muita clareza de como a BL Winner enxerga o real objetivo, o real propósito de uma auditoria. Claro, já vou responder a sua pergunta, a gente também segue critérios aqui objetivos, né? Esse nosso mercado ele tem algumas, né, possui regras, né, diretrizes ali, mas a gente gosta de falar sobre esse tema. Isso é algo também que inclusive vem evoluindo na BL Winner, né? Esse nosso produto de auditoria interna vem evoluindo, então tenho certeza que esse vai ser um bom ponto. Para responder objetivamente a sua pergunta, né, o que é auditoria? Eu vou começar aqui colocando em 30 segundos a parte técnica primeiro, mas eu vou para um outro caminho, tá? A parte técnica aqui é dizer que, para quem nos assiste talvez ainda não saiba, existe uma norma ISO que dá diretrizes claras de como uma auditoria interna, não só interna, mas também, que é o tema central aqui, como uma auditoria interna ela precisa ser conduzida. Então tem lá a ISO 19011, onde ela fala que, inclusive, logo no começo, ela dá clareza ali, ela conceitua o que é uma auditoria, né? Então uma auditoria interna é algo que é um evento, né? É uma atividade que busca evidências para comprovar a conformidade de uma gestão. A gente vai destrinchar um pouquinho isso aqui, mas isso é o que tecnicamente essa norma que dá diretriz, né, nos ensina como fazer. Só que eu vou para a linha aqui, prática da coisa, né? A BL Winner, nós estamos aí com 16 anos de mercado, seguramente algumas centenas de auditorias já realizadas. Hoje a BL Winner realiza em média 300, 400 dias de auditoria por ano. Então é um volume razoável. E é justamente nessa linha prática, né, que a gente quer seguir aqui. Começando por o que significa, né, a palavra auditar, o que significa a palavra auditor, né? E auditar é sobre ouvir,
auditar significa ouvir. Então, Fernando, agora, vou passar a bola para você aí, mas eu acho que ter essas duas definições aqui no início, elas são importantes. Porque, principalmente, essa linha, né, sobre buscar ali o que está correto durante esse evento, de forma, escutando, é por aí. Então, ligando essas duas coisas, né, onde a 19.011 fala, olha, busque evidências que comprovem a conformidade durante, né, dentro da gestão. Com o ouvir, é sobre isso. Então, é por aqui. Perfeito, Lucas. Bom, por mim, acho que já dá um corte aqui e já podíamos terminar por aqui, né? A auditoria é sobre ouvir e buscar as conformidades, né? Exato, perfeito, maravilhoso isso, muito legal. Por mim, já podia cortar aqui, ó, encerrar o podcast. Já tivemos grandes aprendizados aqui. A auditoria é sobre ouvir e buscar as conformidades, né? Bem diferente do que a gente está habituado aí no mercado, mas a gente já avança um pouco mais sobre esse assunto. Ô Lucas, e por gentileza, traga pra gente aqui quais são as diferenças entre as auditorias. Legal. Também, de forma bem objetiva, a 19.011, ela dá pra gente, né, quais são aí os tipos de auditoria. Primeira, segunda e terceira parte. Primeira parte é justamente o que nós vamos comentar aqui agora, auditoria interna. Segunda parte, auditoria de fornecedor, né? E a terceira, e a auditoria de terceira parte, nós estamos falando aí de auditorias externas, né? O organismo, por exemplo, a auditoria de organismo certificador, quando vem ali fazer um evento de auditoria. Então, basicamente isso, são esses três tipos aí, de novo, baseado na 19.011. Perfeito. Ô Lucas, e hoje, quais são os principais critérios, assim, que a BL Winner usa para uma auditoria interna? Como que a BL Winner acredita que tem que acontecer uma auditoria interna bem realizada, né? Quais são os principais objetivos, assim, e finalidades de uma auditoria interna aí? Pô, legal, Fernando. Isso daqui, eu vou tentar dividir aqui a minha resposta em algo que a maior parte do tempo, né, fizemos e já a evolução na qual estamos. Porque nós estamos num momento aí de, eu diria, transição realmente. Porque mudou, né, ao longo desses 16 anos, mudou muito ali a maneira com que a gente enxerga, né, essa ferramenta. Posto isso, eu vou falar um pouquinho agora como é que a gente conduz. Então, tentando dividir aí, né, no que hoje a maioria do tempo é realizado e de como que está essa evolução. Tá. Então, primeiro ponto, eu citei aqui anteriormente que a auditoria é sobre ouvir. Eu gosto muito de falar que uma auditoria, uma boa auditoria, é aquela auditoria que, no mínimo, ela não amola, né? Lá em Minas a gente fala mola, no popular é o tal do não enche o saco. Por quê? Porque por si só, este evento, ele existe aí esse estigma de ser desconfortável. E eu entendo, porque você tem alguém ali, um terceiro, perguntando para você, Fernando, e aí, como é que você faz isso? Cara, esses leads que chegaram aqui lá no pré-venda. Cara, e aí, mas peraí, você tem um processo aqui que tá falando que você faz assim, esse aqui você não fez, o que aconteceu? É desconfortável, tá? Então, uma auditoria que, no mínimo, existe esse bom entendimento do auditor e entender que, e aí tem um outro ponto, e tudo isso que eu tô falando aqui é a maneira com que a gente enxerga e a gente faz, certo? A gente enxerga o seguinte, auditorias do que a gente chama de avulsas, um cliente que, hoje você que está nos vendo aqui, não é cliente da BL Winner e fala, poxa, eu quero fazer auditoria com vocês. A gente considera aqui uma auditoria avulsa, caso a gente ainda não o conheça e vai ser o primeiro evento lá, né? O primeiro serviço prestado. Muito provavelmente, a gente conhece pouco sobre o negócio. Talvez, por mais de que nós temos aqui já passando 500 clientes na base, o negócio, né, os seus detalhes, desde ali do início de uma tratativa desse negócio até a entrega, mesmo empresas do mesmo segmento, são empresas diferentes. Então, qual que é o ponto? Quando eu falo aqui que, né, a boa auditoria, pelo menos, ela não amola, né? É quando o auditor ele entende que dificilmente ele vai agregar valor ali naquele tal sistema de gestão ou gestão do negócio. E isso que eu estou falando vai em total desencontro do que a maioria das coisas que a gente escuta por aí. O que a gente escuta muito é auditoria para agregar valor, Eu concordo que também é para agregar valor. Só que a maneira com que aposta, parece que isso é simples. E como pode ser simples? Um auditor, a BL Winner, chegar para auditar um cliente de pequeno porte, 30, 40, 50 colaboradores,
de 365 dias do ano, ela ir lá 2 dias e agregar valor. É possível? Claro que é possível. É possível, É possível. Só que como é que a gente enxerga? Qual que é o problema disso aí? O problema é que, a gente costuma dizer, né? Os auditores acreditam tanto nisso que, na prática, o que acontece são auditores que acham que sabem mais do que você, cliente que está me ouvindo. Do que você que está lá 365 dias do ano executando aquilo. E isso é, na nossa opinião, algo muito complicado. Por quê? Porque quando isso acaba acontecendo, e de novo, eu estou falando aqui da prática, tá? Enquanto consultor, 13 anos passando por isso, agora à frente da BL Winner, nesse formato, mais 4 anos, 500 clientes na base, 300, 400 HD por ano, pelo menos nesses 1.500 HDs, pelo menos acompanhando. Então, de novo, quem está aqui nos ouvindo e já passou por auditoria assim, sabe do que eu estou falando. Inclusive, deixa nos comentários aí, né? Então, a maneira com que a gente acredita, eu vou aqui para a BL Winner. Tudo bem, Lucas, você colocou tudo isso, e como é que você faz? Como é que vocês fazem lá? Os nossos auditores, eles vão para ouvir. Eles vão para ouvir, entendendo que é uma ferramenta de caráter preventivo e buscando, principalmente, o que caminha bem. O que caminha bem de forma objetiva é o que está desenhado dentro do teu processo, que são as regrinhas que você diz que tem que ser seguidas, é aquilo ali que o nosso auditor ele vai aquela linha, né, aquela trilha que ele vai buscando. E se por acaso encontrar lá algo que vai desencontra daquilo ali, a gente conversa. Opa, que é a tal da não conformidade, que é um nome horroroso, que também causa uma repulsa muito grande, e também quem está aqui nos ouvindo, principalmente grandes companhias, né? É muito complexo você apontar uma não conformidade. Por quê? Porque aquilo ali vem... hoje, a nossa interpretação é não conformidade igual incompetência. Essa é a impressão que dá. Agora, fala você para mim, que empresa que as coisas não acontecem com desvios? Eu ainda não vi. A BL Winner tem um monte de problema, né? Então, sabe, Fernando, a maneira com que pra gente continuar esse papo, né? A maneira com que eu gosto, né, de deixar claro para quem nos ouve inclusive se fosse resumir tudo, a gente fala que auditoria é consultoria / auditoria. Ela precisa também ser de caráter consultivo. Auditoria não é fiscalização, lembra? É sobre ouvir. É sobre buscar conformidades, né? Não é cara crachá. Não não tem apontamento. Peraí, a vida não é assim. A maneira que nós enxergamos, ao menos, né? Não é assim. Então, por isso que... E aí, o bacana é que o que eu percebo é que justamente por essa maneira de conduzir, o que automaticamente acontece na BL Winner? Os nossos auditores, eles precisam entender de negócios. Por quê? Porque o tal do agregar valor vem de uma boa capacidade de entendimento de negócios. Entender requisito é mais simples. Mais simples. Requisito X. O que você tem que buscar? Tal. Pô, legal. Isso, quem sabe ler vai fazer. Agora, a complexidade está no seguinte: eu entendo de negócios, leio uma diretriz normativa e consigo, dentro de uma empresa automobilística, ter uma interpretação correta. Aí eu vou para uma empresa de serviços, facility, outra interpretação. Aí eu estou numa empresa numa indústria, outra interpretação. Aí que está o negócio. Aí eu quero ver. Com humildade, né? Sabe? Ouvindo. E aí? Como é que você faz isso daqui? Por quê? Porque, como eu falo, o agregar valor ali não é simples assim. Não a gente vê muitas vezes, né, uma postura onde isso na BL Winner não ocorre, né? A gente fica muito perto disso. Uma postura onde o auditor acredita que aquela sugestão dele, santo graal. E aí, nossa, aquela empresa que está ali há 20 anos, todos os dias, com muita complexidade, fazendo seus negócios, vem alguém de fora em 2 dias e... De novo, é possível? É possível. Claro que é possível. Só que não é tão simples como a gente vê colocando no mercado. Resumo de tudo isso, muita atenção. Muita atenção e o tal do agregar distante, né? Então, esses são alguns cuidados que a gente toma por aqui. Legal, Lucas. Poxa vida, que aula, hein? Sobre a auditoria interna. Inclusive, essa conversa aqui sobre a tensão que gera a auditoria interna
Eu já quero, inclusive, me aprofundar um pouco mais contigo daqui a pouco, mas recentemente você trouxe aqui para a gente, né, sobre que a auditoria ela é principalmente sobre ouvir, né, e buscar conformidades. E você acabou de trazer aqui o que comumente acontece no mercado aí sobre as não conformidades, né, e sobre toda a tensão que gera, né, as preocupações sobre as não conformidades. E eu queria entender contigo como que é que a Belle Winner entende hoje uma não conformidade, como interpreta uma não conformidade, como a não conformidade ela é interpretada dentro da Belle Winner hoje. Fernando, eu tenho a resposta longa, que é a que eu vou abordar, tá? E a curta. Não conformidade é erro. Acabou. Pronto. Simples assim, sem mais... É isso. Não conformidade. Erro detectado. Probleminha detectado. É isso. É isso. Por quê? Porque nós erramos muitas vezes ao longo do dia, ao longo da semana e por aí vai, né? Então, a tal da não conformidade é sobre isso. É sobre um tal do desvio, né? Desvio em relação a algo que está objetivamente caracterizado e fala, olha, é assim que segue. Aquilo que vai de diferente daquilo, entende-se como uma não conformidade, ou seja, um erro. E o que a gente faz com o erro? A gente arruma. Né? É só isso sem aspas. Né? Então, a maneira com que a gente aborda, inclusive lá na 19.011, existe todo um critério, né, de como você deve declarar este problema, vou chamar de problema aqui, quando vocês ouvirem falar não conformidade, é isso, problema, esse erro aqui, existe lá uma maneira, olha, você precisa declarar, naquele momento onde você detecta, precisa haver ali um consentimento, né? Posteriormente aquilo será declarado para todos lá numa reunião de fechamento, onde também existe ali uma preparação, enfim. Mas a maneira com que a gente enxerga isso é um problema. E isso é normal. Eu vejo que né, e aí o que a gente busca fazer é trazer isso de uma forma, da maneira que eu estou colocando aqui, a mais leve e natural possível. Porque de fato é como a gente acredita, né? O que a gente... não sei se vocês aí vão se identificar, caso sim, também deixem um comentário aí. Quando a gente, de vez em quando, né, nosso time vai fazer auditorias lá, aí tem alguns indicadores de desempenho, aí a gente vê lá, indicador, 0 não conformidade. Meu Deus do céu, dá arrepio. Como zero? O que você está falando essa empresa tem 0 erro. É isso, é isso. Então, claro, em algumas exceções, tá? Algumas exceções eu até entendo, né? Um médico, de fato, ele não pode errar numa cirurgia, né? Mas não é disso que a gente está falando. Então, é assim, Fernando, que a gente acredita, né? Trazer leveza. Trazer leveza. Só que tem um ponto importante aí. O trazer leveza aí não é no momento que durante uma auditoria onde o seu objetivo é escutar para poder buscar evidências da conformidade, dos acertos, do que está correndo bem, não é ali naquele momento onde você evidencia uma não conformidade, um problema, que você consegue arrumar isso e trazer leveza. Isso tem que vir muito antes. Muito antes. Isso tem que estar claramente declarado desde um primeiro momento, aonde nós estamos falando lá, eu vou colocar o evento em si, lá numa reunião de abertura. A gente tem que deixar isso claro, é isso que a gente busca fazer. Seguinte, cliente, tranquilo, fica tranquilo. Nós provavelmente, ou possivelmente, podemos achar alguma coisa que vai de desencontro. Isso é normal, porque de fato é. E se por acaso encontrarmos, vamos conversar. E segue o jogo. Então, é isso, é com leveza. Perfeito, Lucas. Muito, muito, muito bacana mesmo. Ô Lucas, e aí, voltando agora aqui, você trouxe recentemente, né, sobre a tensão que gera essa auditoria, né, inclusive esse receio, esse medo das não conformidades, né, o que você traz para a gente aqui com muita leveza, né, que deveria ser algo natural, né, inclusive, e algo construtivo, né, que é o que fica claro aqui para nós, essa questão de as pessoas hoje no mercado meio que normalizar as pessoas passarem mal, né, ter crises de ansiedades antes de uma auditoria. Como que vocês interpretam isso? Como que você enxerga isso, Lucas? Também eu vejo aí como, de certa maneira, uma consequência, o resultado de como é colocado hoje, né? E aí inclusive um passo anterior, eu diria, tá, Fernando? Por quê? Porque hoje uma auditoria interna, tá? Normalmente, ela tem, diferente do que nós comentamos aqui,
auditoria interna. E isso eu falo também a gente que passa lá, conversa com algumas dezenas de clientes todos os dias. Auditoria interna para poder, o objetivo de muitas empresas faz auditoria interna para poder atender um requisito que principalmente é sobre não ter, né, uma não conformidade no requisito lá quando a certificadora vier, por exemplo, e olha, então aí ele faz essa auditoria interna para poder atender a certificadora, né? Então, assim, esse ponto, de novo, ele acaba... Qual que é o problema aí? O problema é que, quando isso acontece, a auditoria ela se torna algo protocolar, então vira um protocolo, aonde ninguém consegue enxergar valor nisso, o tal de agregar valor, ele simplesmente não acontece, na sua grande maioria das vezes, tem um auditor, claro que eu não vou falar o nome, um grande amigo nosso, mas quem conhece vai saber de quem eu estou falando aqui, ele fala que a auditoria ela é um grande teatro. E de fato da maneira que está posta, quem não se sentiu ofendido aqui, tenho certeza que é porque faz diferente disso. Né? Mas o ponto é esse. A auditoria não é para ser um teatro. Aonde? Do jeito, né, que é feito hoje. Você tem lá, uma vez por ano, essa auditoria interna ela é feita, aí tira-se da gaveta os procedimentos, conversa na empresa, o auditor vai vir, hein? Aí, só que é o seguinte, você vai passar mal no dia, tá? Você, né, não vem não. Poxa vida, entendeu? Então, ou seja, eu vejo como uma consequência de algo, de novo, que a raiz de tudo isso é sobre não utilizar, de fato, essa ferramenta como algo construtivo, preventivo, como uma ferramenta que, de novo, é uma bela ferramenta. É uma bela ferramenta para poder auxiliar na gestão do negócio, né? Então, o tal do passar mal aí, que a gente fala, né? E a gente já viu muito isso, acredito que seja isso, tá? Tem muita coisa antes disso. E é sobre de novo, é o tal da empresa. Ela não vê valor nisso. Não vê valor. É o simples fato protocolar de fazer um evento que é um requisito normativo para que você depois atenda uma certificadora, né? Que vai vir, vai cobrar de você e aí segue o jogo. Então, eu acredito que é isso. A galera tá passando mal aí, mas é porque tem muita coisa antes. Perfeito, Lucas. Maravilhoso. É muito enriquecedor, né? Todo esse conteúdo que você tem trago aqui para nós, e inclusive esse ponto de vista que a Belly Winner tem, né? Sobre a auditoria, sobre a postura de um auditor no mercado, essa contribuição, né, de auditoria para contribuir, né? Eu já escutei algumas vezes a gente usar lá dentro da Belly Winner a expressão que a auditoria ela deve deixar saudades, né? Ô Lucas, eu queria que você, assim, por gentileza, trouxesse aqui pra gente como que você acha que uma auditoria deve ser para, de fato, deixar saudades, sabe? Como que ela, desde o início ali, o que você pensa, assim, como um auditor deve se comportar dentro de uma empresa para que aquela auditoria deixe saudades. E não apenas para que ela seja para cumprir tabela, para que ela seja uma auditoria que antecede a uma auditoria externa, que seja uma auditoria de treino para uma auditoria externa, ou apenas porque a norma exige que aconteça daquela forma, né? Como que você acredita que essa auditoria ela realmente pode deixar saudades? Legal, Fernando, eu tenho alguns pontos, tá? É que aí, inclusive, eu entro naquela segunda parte lá no comecinho que eu falei, que é sobre como nós hoje já temos feito aqui nos nossos clientes, tá? Primeira coisa, vou repetir algumas coisas que eu já falei aqui. Então, a primeira coisa é sobre aquele profissional que está ali na ponta, né, que obviamente o impacto dele é muito grande, ele que está ali fazendo, né, a auditoria, ele seja humilde e passa por ouvir, que nós falamos aqui da etimologia da palavra, é sobre isso, né, do latim ouvir, auditar. Então, e auditor, ouvinte. Então, primeira coisa, um auditor ele precisa ouvir. Ele precisa ter ali a consciência que talvez ele vai agregar valor. Chegar com essa certeza, ao nosso ver, é muita prepotência. Então, de novo, passa pela humildade. Ele precisa ter a excelente capacidade de ouvir. E depois nós estamos falando aqui sobre agregar valor. Que eu falei, ouvir e... a capacidade... Volta esse pedacinho, Jadeco. Volta lá. Não. Ou então só corta esse pedaço aí, eu repeti. Hã? Pode falar de novo? Então vamos lá, ó. Fernandão, então eu vou falar agora um pouco
inclusive daquela segunda parte que eu comentei aqui, que é sobre como hoje, né, esse nosso novo produto de auditoria ele já está caminhando, né? Ou melhor, já está sendo executado em alguns clientes. Primeira coisa, uma auditoria para exceção da... Faz de novo? Tá. Vamos lá. Posso ir? Fernandão, bacana. Agora, essa pergunta é uma boa deixa aí para poder entrar aqui agora como a BL Winner tem feito, né? Certo. A gente continua assim ainda fazendo auditorias ali, essas pontuais, mas já vou falar aqui o porquê que a gente acredita nesse nosso novo modelo, tá? Primeira coisa, e eu vou focar inicialmente só nessa, que é a parte comportamental daquele profissional que está ali, o tal do auditor, é ele ter esta consciência que é sobre ouvir, é sobre ter a humildade de ouvir. Isso é fundamental. Senão aquele evento, ele não será bem feito. Então, esse é um ponto. Eu não vou focar tanto na parte comportamental, mas a parte técnica da coisa agora, hoje como nós temos feito, né? A gente acredita que se a gente conseguir fracionar essa auditoria, ao longo, inclusive, aí de 12 meses. Hoje tem clientes nossos, né, que nós fazemos ali auditoria durante 12 meses. Isso ele acaba sendo melhor aproveitado. Então, na prática, como é que acontece? Nós temos uma agenda com o cliente, onde esse cliente, em algumas oportunidades, ele sabe aonde vai acontecer a auditoria, ele sabe o dia, a hora, como manda o protocolo ali, e em outras não. A tal da auditoria onde, olha, hoje nós vamos conversar com o teu RH. Hoje nós vamos conversar com a tua operação, com a tua logística, com o teu financeiro. Então, o que nós temos, né, observado é que, fazendo dessa forma segregada, não há ali a necessidade do nosso cliente, por exemplo, passar 1, 2, 3, depende, claro, do tamanho dele, do porte, enfim, uma série de variáveis aí, mas não precisa necessariamente ficar ali pontualmente, aquele dia parou para poder atender a auditoria, né? Aonde, inclusive, como boa parte das empresas, infelizmente, tem ali um sistema, como a gente chama de certificado de parede, de novo, aí vira o teatro. Vira auditoria, aonde sabemos quando acontecerá o evento, coloca a galera que tem que passar mal para passar mal, coloca quem tá bom de saúde para responder a auditoria e toca o barco. Então, essa maneira também, ela contribui para poder inibir isso, né? Mas vai além disso. Por quê? Porque aí a gente consegue, por exemplo, através dessa agenda clara, o cliente ter consciência que durante 12 meses ele vai passar pelo menos por uma auditoria mais profunda dentro das suas áreas, onde essas áreas vão ser auditadas pelo menos 2 vezes ao longo do ano, né? O que a gente chama lá de auditoria contínua, né? Ou seja, sobre ouvir continuamente o cliente, né? Isso é interessante por quê? Porque eu estou falando aqui, né, mas tudo com estrutura, tecnologia, uma agenda onde o cliente observa tudo isso, enfim. Então, essa é uma maneira na qual a gente tem visto uma combinação interessante. Um time humilde, que está ali de fato para ouvir o cliente, quando possível, agregar, quando possível. Então, a gente fala muito sobre isso, né? A gente fala, não enche o saco do cliente. Nós somos enfáticos em falar isso. Cuidado, porque muitas vezes o auditor, por não ter a boa capacidade de ouvir, sai falando as coisas sem perguntar. E aí, quando vê, fala coisa e o cliente ouve ali você falando 1, 2, 3 minutos, o cliente fala, não, tudo bem, isso daqui que você está me falando, inclusive, nem se aplica. Isso aqui que você está me falando, olha, tá feito. Isso aqui, aonde? Se o auditor simplesmente fala isso aqui, você faz isso, só perguntar para ouvir ele, opa, não passaria um constrangimento. Então, essa boa combinação de humildade e fragmentarmos, né, essa auditoria, temos visto aí que tem sido interessante, né? A gente consegue, quando possível, agregar de fato para o nosso cliente, né? Então, é por aí. Perfeito. Uma boa receita para uma auditoria memorável, certo? Maravilhoso, Lucas. Uma auditoria para deixar saudades e não gerar, né, constrangimento e fazer com que as pessoas passem mal, né? Ninguém precisa se esconder no dia de auditoria, né? Não se esconda. A auditoria não precisa se esconder. É isso aí. Maravilhoso, Lucas. Maravilhoso. Ô, Lucas, bom, você lembra de algum case, assim, que você tem em mente aí, de situações que você vivenciou, né, em auditorias, tanto versões positivas, né, de uma auditoria memorável e de uma auditoria, por exemplo, que foi conduzida de uma forma não tão legal quanto a gente tem conversado aqui? Ô, Fernandão, tenho sim, cara, Olha, eu vou... Bom, vamos começar primeiro pelo que é bom, né? Trazer aqui menos 1 ou 2 exemplos positivos. Tem outro ponto muito legal também. Meu pai, né, o seu Benê,
que durante 13 anos foi auditor de organismo certificador, já tem um bom tempo que não faz mais auditorias, mas ajuda a gestionar, inclusive, nosso time de auditorias lá. Eu lembro que quando eu comecei com ele, eu tinha 19 para 20 anos, né? Então fazem só uns 2 anos, né? Eu tô com 22, né? Espero que não dê risada, então faz pouco tempo. E eu lembro que ele falava o seguinte, Luquinhas, é o seguinte, ó, durante a auditoria, nunca esqueça de uma coisa, o escopo da auditoria. E eu fiquei aquilo na cabeça desde muito novo, né? E o que significa isso? E eu tô dando esse contexto para poder trazer um exemplo, tá? Você ter isso em mente, quando ele me ensinou isso muito, muito jovem, né? É sobre... quando a gente não tira da cabeça o que é o escopo, né? Ou seja, qual que é o objetivo ali, né? Daquele cliente com aquele evento, a gente consegue ser mais assertivo. A gente consegue dar um grau de criticidade mais adequado, né? Então, isso sempre ficou muito forte, sabe, Fernando? Então, eu tive aí a oportunidade, e aí vou citar só o nome dele aqui, pela licença de ser meu pai, que eu sei que ele vai ficar bravo comigo, e de trazer aqui, eu vi, né, até porque eu acompanhei durante muitos anos as auditorias dele, né? Então, em relação à parte comportamental, né, impecável, assim, impecável, sabe, com timing impecável, sabe, para colocar desde o momento mais descontraído para aquele evento, desde a percepção de alguém ali que está numa, sabe, inclusive um pouco mais distante no olhar, mas sabe que aquela percepção de entender, poxa, esse caminho que está levando ali, aquela pessoa está desconfortável, eu não estou nem olhando para ela, mas eu estou entendendo, e aí vira e traz uma condução e deixa o ambiente leve, harmonioso, né, e aí vem e coloca algo, vê copo cheio em tudo, sabe, e aí por ter muito contexto, né, meu pai sempre conseguiu enxergar ali em eventuais erros o que tinha de bom naquilo ali, né? Aonde poderia colher coisa boa ali, sabe, Fernando? Então, eu vou ficar com esse exemplo, até para nessa linha que nós estamos falando de tensão. Eu diria que, e aí, enfim, só para o organismo certificador, o pai fez mais de 1000 HD de auditoria, né? Então, fora auditoria interna. Então, foi um volume muito grande e eu comprei auditorias externas, claro que não, mas as auditorias internas, muitas. Então, essa ótima capacidade, eu tive bons exemplos de acompanhando e de vendo isso de perto, né? Dessa capacidade de não gerar tensão. Não gerar tensão, né? Tanto que a gente até brinca, né? Até hoje chega lá o pessoal falando com a gente, pô, Bené, tem que ser você aqui para vir auditar. Eu, não, hoje não mais. Então, clientes que foram auditados por ele, clientes nossos há 15, 20 anos, né? Então, de fato, ele foi o cara que me ensinou muito aí do que é uma auditoria que deixa de saudades, de fato, né? Então, esse é um ponto. E também já tive aí, né, cara, exemplos, infelizmente, não tão bons, né? De algumas coisas que eu já vi por aí, né? E aí, um que eu lembro que me marcou, tecnicamente falando, vou nem falar parte comportamental também, mas tecnicamente falando, e nós tínhamos um grande cliente no mundo de aparas, né? Um grande cliente. Líder nacional, os caras são muito fortes. E aí, eu lembro que durante uma auditoria, o que acontece? No processo desses caras, o processo deles era de fazer a compra de material plástico, papel principalmente, e depois revender isso para quem de fato ia manufaturar, reciclar. Eles eram praticamente os caras ali que faziam a compra, separavam, né, enfardavam e vendiam. Era isso, né? Por si só, já era um processo com um aspecto ambiental benéfico. Era uma auditoria de sistema de gestão ambiental. E aí eu lembro que o auditor não conseguiu entender a parte lá de qualificar fornecedores, levou para um lado, gerou uma tensão muito grande, a ponto assim, sabe, do dono queria mandar o cara embora da empresa pela falta de capacidade técnica de entender o negócio. Veja, Fernando, entendeu? Por quê? Porque foi no pé da letra do requisito. Mas você aqui não homologa fornecedor. Cara, peraí, entenda aqui, ó. Eu não preciso homologar meu fornecedor. No caso deles lá, eles tinham que implorar por fornecedor vender para eles. Era outra realidade. Totalmente diferente. Então, foi um negócio que eu lembro que me marcou. Isso tem bons anos já. Clientaço, assim, muito aprendizado, sabe? Os caras com volume muito grande, Brasil com impacto muito grande, né?
E aí você vê, um auditor vem e gera uma tensão, de novo, não pela capacidade de entendimento da norma. Ele entendia, tá certo. A norma fala que você tem que realmente qualificar lá e depois avaliar o fornecedor. Tá tudo certo. Não era o caso ali. Não era o caso, né? Então, é isso aí. Dentre alguns outros, vamos ficar com esse aí. Perfeito, Lucas, perfeito. Bom, mais um exemplo claro, então, de que o auditor, ele deve, mais do que entender sobre a norma, né, deve entender de negócios, né? E não apenas para que ele dê a opinião dele sobre aquele assunto, mas para que ele consiga conduzir a auditoria dele de uma forma, né, de uma forma fluida, né, de uma forma coerente. Fernando, exatamente. Inclusive sobre entender de negócios. Perfeito, cara. Né? Não, acredito que a gente não abordou tanto esse tema aqui agora, mas ótimo você ter colocado. É sobre isso, é sobre isso. Então, é isso, né? O auditor, ele, com essa boa capacidade de ouvinte, né? De ouvir, humildade, consciência que nem sempre ele vai conseguir agregar ali como ele acha que vai agregar, né? Para a gestão daquela empresa. Enfim, tudo isso aí, né? Em conjunto com esse ponto, né? Sobre esse bom entendimento de negócios, isso é uma boa fórmula, né? Para chegar com humildade, para que a atenção ela fique, né? De vez em quando a gente vê auditor bravo. O auditor pode ficar bravo, entendeu? O auditor pode ficar bravo. Não pode ficar. Ah, mas não pode. O auditor não está ali, sabe, para, inclusive, dar sermão ou coisa do tipo. Não é para isso, né? O auditor está ali, conforme a 19.011, para poder verificar, buscar evidências que deixam claro a conformidade da gestão. Ponto. Só isso, sem aspas. Então, você trouxe um bom ponto aí no final. Acho que é isso aí, cara. É isso aí. Tudo isso, né? A gente tem aqui esse desafio diário de... Inclusive, outro ponto também, Fernandão, é sobre ouvir o cliente. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Não vamos perder essa oportunidade, não. Você comentou sobre um outro exemplo. Nós temos aí um grande cliente, né? Um grande cliente de tecnologia, que nós temos aí um volume razoável de auditorias anuais com esses caras, né? Que nós fazemos auditorias. E como é um volume grande, o que a gente faz? A gente tem uma sistemática de diariamente buscar entender ali o final de cada dia como é que foi aquele dia. Já estamos indo para o 4º ano com esses caras e a gente faz isso todos os anos. Acabou o primeiro dia, nós temos um processo onde, cliente, e aí? O que foi bom, o que não foi bom? Qual que foi aquela palavra eventualmente mal colocada que te trouxe insatisfação, né? Muitas vezes é uma jogada de lado de pescoço do auditor num comentário de alguém ali é o suficiente para o auditor falar, poxa, não estou concordando com isso daí. Dependendo, isso gera tensão. Tem muito detalhinho. Então a gente já ouviu muita coisa legal nesses feedbacks diários que a gente tem ali, por exemplo, nesse cliente, né? Então você também estava comentando. Enfim, então, bacana isso. Então, também é uma outra coisa importante, né? Quanto, né, as empresas aí que realizam auditorias, elas estão preocupadas em de fato ouvir o cliente, mas lá no detalhinho. No detalhinho. Não estou falando de mandar pesquisa de satisfação depois lá, perguntando, que inclusive muitas vezes o auditado se sente ali receoso de responder. Fala, poxa vida, já ouvimos isso. Cliente que estava receoso de levar, né, algum comentário, né, ali inclusive para certificadoras, receoso de falar, poxa, vou sofrer represália. Isso é um absurdo. Outra coisa, lembrando, muitas vezes o auditor também esquece que ele, naquele momento, ele está atendendo um cliente. Ele está atendendo um cliente. Não está fazendo favor para ninguém. É um cliente. Então, também, sabe, eles esquecem disso. Não pode esquecer disso. É um cliente. Por quê? Porque quando a gente está lidando com o cliente, a gente tem que ouvir o cliente. Qual que é a tua expectativa? Cliente, qual que é a tua expectativa com essa auditoria? A gente pergunta isso. E aí, qual que é a tua expectativa? Quantas vezes, dentro dessa pergunta aí, vem uma resposta onde a gente... Caramba! Não estava pensando... Pô, legal. Então, falei muitas outras coisas aqui, mas esse conjunto de coisas, né? Eu não tenho dúvida, né? Contribui para que, de fato, a gente consiga, né, caminhar como o nosso... nosso é possível aqui, o nosso porquê é sobre ressignificar esse mercado, do jeito que está posto não faz sentido. Não faz sentido, né? Continuar aí com o auditor. Vamos falar só da gente, por enquanto, né? Auditoria de primeira parte, auditorias teatrais. Ou a gente para com auditorias teatrais, ou continua aí com o nosso mercado
crescendo aí muito pouquinho. Muito pouquinho. Os números da ISO estão aí, mostram isso, principalmente ISO 9001. Né? Então é isso, tá vendo? Eu acho que isso é algo que a BL Winner, né, a gente preza muito lá para realmente fazer as coisas como a gente acredita, né? Obviamente pautado em critérios aí que estão aí, estão postos, mas é isso, né? Esse conjunto de coisas, na nossa opinião, é assim que a gente consegue realmente, num ano seguinte, o cliente falar, poxa, chama esses caras de novo aí, porque esses caras aqui nos ouviram e até conseguiram aqui fazer um comentário ou outro, acredita que agregou e deu ROI esse negócio? Puxa, legal. Mas nós estamos suficientes quando eles falam pra gente, olha, vocês nos ouvem com leveza, com tranquilidade, com calmaria, sem ficar batendo em eventuais erros ou não conformidades, sabe? Com calma, identificamos, com calma, fica é normal, tá? Fica em paz, bora, vamos ajustar. Então, esse é o caminho que continuaremos seguindo. Perfeito, Lucas. Maravilhoso, maravilhoso. Fica aqui, então, né, uma aula sobre auditoria interna, né? Dizer que é possível ter uma auditoria memorável. Obrigado por tantos ensinamentos aqui, Lucas. E, bom, o que fica nítido aqui é o quão é importante uma cultura organizacional bem definida dentro de uma empresa, né? Quais são as diretrizes que trazem ali para que essas ações sejam tomadas, né? Eu, graças a Deus, tenho o privilégio de compartilhar todos os dias, né, desse aprendizado constante que nós temos aqui. Seguimos forte com o nosso objetivo aí de fazer com que os nossos clientes fiquem cada vez mais fortes, mais robustos, né? Para que a gente até 2033, como a nossa visão, consigamos ali gerar através dos nossos clientes 100 mil empregos, né? É isso aí. E continuamos aqui, estudando muito, através do nosso Kumbuka, através das nossas leituras, das nossas partilhas, para que cada vez mais nós possamos ter o foco do cliente, né? Colocando o cliente no lugar dele e nos colocando em nosso lugar como uma empresa servidora, né? Como uma empresa que está ali para agregar e não para deixar as pessoas constrangidas, passando mal, com ansiedade. Maravilhoso. Uma aula, Lucas, sobre auditoria interna, muito baseado. Você não falou um minuto sobre o termo cultura, mas em todas as suas palavras transcendeu toda a nossa cultura organizacional. Maravilhoso. Obrigado por isso, Lucas. Obrigado por isso, cara. Imagina, eu que agradeço. Você arrebentou. Segunda vez que eu sento aqui como entrevistado. E legal, primeiro foi a Dani. E é isso aí, parabéns, você arrebentou, cara. Foi bom demais. E você gostou, fico feliz também. E espero que, né, quem nos ouviu aqui, enfim, tire algum proveito disso, né? Esse é o objetivo. Vale reforçar aí que o nosso grande propósito, hoje a nossa cultura organizacional, para pegar esse gancho que você falou, ela é muito bem estabelecida, né? Sobre um propósito, sobre um porquê de ressignificar o mercado ISO, onde a gente acredita que a nossa visão é sobre gerar 100 mil empregos até 2033 através dos nossos clientes, e a gente acredita que a gente vai conseguir fazer isso ajudando nossos clientes a aumentar faturamento e margem. Perfeito. Né? Então, se a gente conseguir, através dos nossos produtos, fazer nossos clientes ficarem mais fortes, mais robustos, eles vão gerar mais empregos, e serão eles que vão falar, poxa, esses caras deixaram aqui uma auditoria que, enfim, eu tenho saudades, né? Não vejo aí o momento de chegar, não só agora o próximo ano, como eu falei, a gente no próximo mês, e no próximo, para a gente poder continuar aí buscando, né, para que eles continuem agregando valor. Então, é sobre isso. E, mais uma vez, parabéns, cara. Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Foi uma alegria muito grande essa nova experiência de estar aqui hoje como host, né? Eu até brinquei recentemente, há 8 meses atrás, eu estava sentado ali pensando se um dia eu seria entrevistado. A parte de entrevista já aconteceu, como eu disse no começo do episódio, e hoje como host. Isso é BL Winner. Obrigado, Lucas, pela oportunidade. Obrigado, Benê. Obrigado a todos. E seguimos aqui. E como o Lucas trouxe para nós aqui sobre auditoria, ela não é para deixar você com tensão, com ansiedade. A auditoria não é para fazer passar mal. A auditoria é para ser memorável e deixar saudade. Boa. Então segue o nosso cupom de desconto sem tensão. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu, Lucas. É isso aí. Muito bom.